Olá pessoal, hoje a gente vai ter uma série de coisas para falar. Ah, a razão de eu ter colocado BRICS aí na tela é que eu vi mais países sendo sugeridos como possíveis membros do BRICS e eu queria discutir a possibilidade de cada um desses. Tem país que está aí nessa listinha que eu vou colocar, que está na lista dos potenciais aí do BRICS, está na lista de espera, mas nem todos esses. A gente vai conversar a respeito depois de ter falado dos outros assuntos. Tudo bem? Então vamos lá. Essa semana aconteceu muita coisa, e muita coisa engraçada. Tem um assunto que já foi muito massacrado em tudo quanto é canto. Eu vou comentar só superficialmente sobre ele, porque como o meu canal é pequeno, se eu repetir o discurso do sujeito, vai dar problema para mim, porque quanto menor o canal no YouTube, mais rígido eles são com as regras da comunidade, tá certo? Então, eu tenho que me policiar bastante quanto a isso, tá certo? Então vamos lá. Uh, Vamos começar por esse indivíduo aqui. Esse aqui é o Mar. Peraí, por que não está clicando? Agora foi. Esse aqui é o Marcos Duval. Ele é um dos parlamentares bolsonaristas, né? Um tempo atrás, ele tinha tido um passaporte, um dos passaportes dele retidos ali pela Polícia Federal, foi tomado pela Polícia Federal por ordem judicial, só que ele tentou dar uma despertinho e ele entregou só o passaporte privado dele. Ele deixou guardado o outro passaporte que ele tem como parlamentar e aí ele foi para os Estados Unidos passear lá. Isso já aconteceu faz um tempo. Aí ele voltou chorando, pedindo para não ser preso, sendo que ele fez isso para fazer chacota com o Supremo, né? E agora, esses dias, ele postou um vídeo ameaçando o Alexandre de Moraes, né, o Xandão, ameaçando o Supremo, pela forma como ele fala, como ele se comporta. Aparentemente ele está meio fora de si de alguma forma, talvez sob o efeito de alguma substância, alguma coisa assim. Ele não parece estar 100% ali. Não que bolsonarista seja 100% são, né? Mas o fanatismo leva a um grau de insanidade em particular aí. Fora canalice, desonestidade e etc. Mas ele fez um vídeo, vocês podem procurar. Eu não vou colocar aqui porque uh, eu não quero tomar nenhum problema com o canal. É um vídeo longo, ia tornar o meu vídeo aqui muito longo se eu fosse colocar ele e colocar o vídeo do Bananinha. Do Bananinha eu acredito que todo mundo já tenha visto ele xingar todo mundo, mas vamos lá. Esse vídeo também é relativamente interessante, esse do Marcos Duval. Ele fica apontando para a tornozeleira na perna dele, aí ele diz que vai ter consequências, que ele tem contato no governo americano, que ele vai fazer, que ele vai acontecer, faz ameaças claras ao Alexandre de Moraes e ao Supremo. Basicamente, ele assumiu a posição, né, e falou: vem com tudo, Supremo, que eu tô facinho. E isso não vai acabar bem para ele. Não que me importe que as coisas acabem bem para ele. Muito pelo contrário, eu quero ver ele se ferrar. Né?
todo bolsonarista merece se ferrar no final. Pelos discursos de ódio, pela safadeza, por tudo. Bom, aproveitando que a gente já mencionou o nome dele, eu trago aqui ele, que todo mundo reconhece, por isso eu só coloco a cabecinha, o Xandão. Bom, o Xandão, ele havia dado ao Bolsonaro 48 horas para se explicar a respeito lá daquelas declarações ali, a respeito do negócio lá do pedido de asilo e tudo mais. Aquelas mensagens todas, né? Tudo que foi pego ali nos celulares. A defesa deles se pronunciou com as desculpas esfarrapadas que eles podiam arrumar, porque, sinceramente, eles só podem... A única coisa que eles podem fazer é arrumar desculpa esfarrapada. A coisa toda está bem clara para todo mundo, né? E acabou as 48 horas, eles deram no finalzinho das 48 horas a resposta. Até aí nada demais, a defesa tem que aproveitar o máximo de tempo possível para fazer o melhor trabalho possível, para que ele não tenha a desculpa de que a minha defesa foi ineficiente e não sei o que lá. A gente quer que ele termine em cana e por isso a gente, diferente deles, a gente vai dar a eles um julgamento plenamente justo, com todos os direitos deles, para que não tenha reclamação. Não que isso vá impedir eles de reclamar. Eles vão reclamar, vão mentir a respeito, vão fazer todo o escarcéu, mas a nossa consciência vai estar limpa, né? Nossa como brasileiros. E eles são mais autodestrutivos do que qualquer pessoa pode ser contra eles, né? Enfim. Então o Xandão mandou tudo pro procurador-geral, o Gonê, e o Gonê tem 48 horas para responder. Quando eu estou gravando esse vídeo, ainda não deu as 48 horas dele, então a gente não tem a resposta ainda, não saiu nada. Vamos ver o que vai sair. E eu não quero deixar ninguém esquecer que além desse julgamento que está agora em curso do Bolsonaro, o que vai ter depois envolvendo o Dudu Bananinha, o Bolsonaro, o Malafaia, por toda essa palhaçada aí, pedindo sanções contra o Supremo e outros membros aí do governo brasileiro. Além disso, ainda tem o caso das joias, ainda tem as coisas relacionadas à pandemia. A gente tem que ver se o Gonê vai colocar tudo bonitinho ali. A gente tem que ver se todos os membros do Supremo vão estar agindo da forma de acordo, né? Porque a gente sabe que tem algumas pessoas ali que estão agindo de uma forma meio suspeita e tem alguns que a gente é mais do que evidente o motivo, né? Mas enfim, cada um faz a sua biografia, né? Cada um escreve a sua biografia. Então, nesse momento, a gente não tem ainda a resposta do procurador-geral e a gente está esperando. Então, por enquanto é isso. Depois que ele se manifestar, aí o Xandão pode falar. O Xandão já poderia mandar recolher o Bolsonaro para dentro da cela, mas ele está dando o maior benefício possível
para o Bolsonaro desde o começo desse julgamento. Isso é meio irritante, mas eu não estou falando isso de forma a desabonar o Xandão. Eu entendo do porquê ele está fazendo isso, é irritante, mas eu entendo. A questão é que ele quer impedir qualquer desculpa de vitimismo, de dizer que o Bolsonaro é um mártir para a causa deles e não sei o que, não sei o que lá. Eles vão tentar fazer essa choradeira toda, mas quanto menos pano para manga a gente der para eles, melhor. Eu sempre fui a favor de que o Bolsonaro tivesse preso há muito tempo, mas eu entendo porque o Xandão tem feito as coisas dessa forma. Apesar de que irritou profundamente, sabe? A gente passou por um risco muito grande de fuga desse safado aí. E quanto mais a gente descobre, maior a gente vê que era um risco de fuga. Enfim. Vai acabar na cela, que é o lugar dele. Do Bolsonaro, né? Não estou falando do Xandão. O Xandão, eu desejo muitos anos de vida para ele aí, tranquilidade. Ele pode ser um cara de direita, mas ele não é de extrema direita. E a gente tem que manter o diálogo, né? Por mais que você discorde de uma ou outra pessoa em um ou outro assunto, enquanto houver a possibilidade de diálogo, tá tudo bem. Eu também não gosto muito desse negócio de direita, de esquerda. Eu prefiro me posicionar assunto a assunto. Certamente teriam coisas que eu concordaria com uma ou outra pessoa da direita, e tem coisas que eu concordo com uma ou outra pessoa da esquerda. Eu não concordo com tudo com o Lula, tem coisas que eu sou mais progressista que o Lula, por exemplo. Na questão, por exemplo, do direito de terminar a gestação, a gravidez, em algumas situações aí, eu sou mais aberto a isso do que o Lula. Então eu sou mais progressista nesse assunto do que o Lula. Em outros eu tenho certeza que ele é mais progressista do que eu, e assim vai. Com relação ao pessoal da direita, eu duvido que tenha alguma coisa que eu seja mais conservador do que qualquer outra pessoa na direita, mas enfim, enquanto a gente puder discutir a coisa, é o que é importante. Quando não há possibilidade de discussão, quando o diálogo é encerrado por ameaças, por desonestidade e por aí vai, aí que dá problema. Enquanto o diálogo é possível, tá tudo bem. Então é isso aí. A gente tem que esperar para ver agora se o Xandão vai mandar o Bolsonaro para a celinha dele. E por falar em cela, a Polícia Federal já montou uma cela para o Bolsonaro. Aqui fizeram essa ilustração engraçadinha aí da cela. Não é a cela como ele vai ficar. Eu preferia que ele ficasse nessa, mas... Pô, por que não foi? Tá aqui. Mas enfim, ele vai ficar numa sala ali na Superintendência da Polícia Federal. Melhor do que deixar ele num quartel, porque até encerrar, que ele também vai ter que passar por julgamento no Tribunal Militar, no Supremo Tribunal Militar, para ver se ele perde os direitos dele ou não. Ele perdendo os direitos dele, aí não tem mais desculpa esfarrapada, é papuda para ele. Mas o que tem de engraçado que eu queria comentar aqui da sala é o seguinte: os policiais da Polícia Federal já estão chamando de cela do Bolsonaro. Eles prepararam uma cela para qualquer pessoa que vá para lá, mas eles já estão chamando de cela do Bolsonaro. Eu adoro isso. Um abraço para cada um desses policiais federais. Maravilhoso.
Bom, qual é a próxima agora? Ah, sim, Flavinho. Flavinho da rachadinha. Flavinho que borrou as calças na eleição para prefeito do Rio de Janeiro. Se vocês não viram esse vídeo ainda, tá no YouTube. Coloca Flávio Bolsonaro debate Rio de Janeiro e vocês vão ver ali no meio do debate, na hora que ele tem que responder uma pergunta lá, ele tem um acidente nas calças. Uma das assessoras que vai até ele, porque ele dizia que estava passando mal, quando ela chega perto dele, você vê que ela faz uma cara meio estranha, de que sentiu provavelmente algum cheiro ruim. E aí ela inclina a cabeça para trás assim, para meio que dar uma olhada no se tem algum sinal do acidente nas calças do Flávio Bolsonaro. Aí ela disfarça. É engraçadão, gente. O cara é tão cagão que ele literalmente se cagou num debate. Ai, ai, é uma maravilha. Ô, família corajosa essa. Mas vamos lá. O Flavinho Bolsonaro diz que a mãe e a avós foram feitos reféns durante assalto. 1 hora de terror. Ô, Flavinho, se a sua mãe e seus avós foram vítimas de assaltantes, espero que eles estejam bem. Não gosto deles como pessoas, porque certamente eles tiveram participação, né, nessa família aí de vocês aí, em vocês serem como vocês são. Porém, eu não sou a favor de ninguém tomar armas e fazer qualquer coisa, seja brincando de Robin Hood, seja qualquer coisa similar, enfim. Mas não vem querer arrancar lágrima de ninguém não, porque você e a sua família vem causando transtorno para o país há 7 anos de uma forma maior. Antes disso, vocês já causavam despesa no nosso orçamento governamental aí com os cargos de vocês vivem de mamata. Mas desde que seu pai ganhou a eleição para presidente, a roubalheira desenfreada, a corrupção, o fascismo, tudo isso causou um grande problema para o Brasil. E agora o seu irmão aí criando problemas no exterior, aí arrumando tarifas para o Brasil. A sua família é das piores coisas que aconteceu ao Brasil. E vocês não vão escapar. A gente sabe que vocês todos estão muito sujos. Que não escapa um na família de vocês. Inclusive, Dudu Bananinha e seu pai usaram as esposas para tentar driblar o congelamento das contas aí, né? Coisa feia. Mas, enfim, eu não sou a favor de ninguém fazer nada contra eles, porque só ia gerar vitimismo, eles iam se usar como mártires, falar, olha o que fazem contra a gente, esses malvados, aqui não tem democracia, ia começar a choradeira, não queremos isso. E, aliás, aquela facada está mal explicada até hoje, né? O cara frequentava clube de tiro, que estava relacionado a grupinhos bolsonaristas. Ele conseguiu passar por todos os seguranças. O evento já foi feito de uma forma a dificultar o trabalho dos seguranças. E você falou, não foi? Foi você ou foi o Carlinhos que falou quando o seu pai tomou a facada? Meu pai está eleito. Foi um de vocês. Eu acho que foi você. E as fotos que a gente teve depois
que o Bolsonaro está com uma sonda nasogástrica colada com esparadrapo do lado de fora do nariz, que não é assim que a nasogástrica funciona, né? Tem muita coisa mal explicada aí. Enfim, se o dano foi menor do que vocês alegam, se houve alguma outra coisa aí, enfim, a gente não sabe exatamente o que foi, né? Mas tem muita coisa mal contada nessa história aí. Bom, vamos à estrela da semana, Dudu Bananinha. Dudu Bananinha que tá com uma cara de que... Aliás, ele gravou um vídeo um tempo atrás que parecia que ele tava com um larica, ele tava tomando sorvete ali. Ele tava com uma cara de que tinha usado alguma coisa e estava sob o efeito de alguma substância, digamos assim. Seja um medicamento ou alguma coisa ilícita, não sei. Mas parecia ser o caso. E você cada vez parece mais doente nessas fotos. Agora a gente sabe por quê. Porque você está infeliz aí. Você mesmo falou pro seu pai, agora eu estou preso nessa porcaria desse lugar. Não foram essas as palavras exatas, mas foi nesse sentido. Eu não posso ficar falando sempre as suas palavras exatas porque você não para de xingar. Né? Respeito que você tem para com seu pai é uma coisa maravilhosa. É coisa que só existe na família, né, Dudu? E aí, como eu falei para vocês, a gente tem aí a CNN que colocou o Dudu Bananinha apontando que ele usou a esposa para receber e manter escondido o envio do dinheiro do pai. Né, Dudu Bananinha? Mas não colou. Não colou, Dudu. Esse seu plano de ir pra aí é a coisa mais ridícula do mundo desde o começo, porque você quer ser candidato para a eleição presidencial. E o que você foi fazer aí é contra a lei. Você sinceramente achava que você não ia ser indiciado? Vai ter um mandato de prisão contra você em breve. E aquela foto que você mandou para o seu pai, que não pode ser recuperada, porque só restou os metadados dela, você tem certeza mesmo que a CIA não vai conseguir acesso a isso? Hein, Dudu Bananinha? O que você fez aí nos Estados Unidos que te preocupa tanto? Que você avisou para o seu pai para ele torcer que a CIA não descubra o que você fez? Hein? Hein, Dudu Bananinha? Será que é algo que irritaria eles o bastante para irem contra você? Para ou te extraditarem, ou prender você, ou dar um passeiozinho com você para algum lugar distante? Hein, Dudu Bananinha? Ia ser muito engraçado isso, né? Né? Você quis ferrar o Brasil para salvar o seu papai. Quer dizer, nem para salvar o seu papai era para tentar ganhar voto para se eleger como presidente. E aí você estava todo feliz da vida quando a porcentagem nas pesquisas a seu favor começou a aumentar. Você tinha 4%, você saltou para o 8%, mas isso rapidamente voltou a cair, né, Dudu? Você se lascou, Dudu. A direita te quer ferrado. A direita é quem mais quer você atrás da prisão. Você nunca vai poder voltar para o Brasil.
porque se você voltar, você vai para Papuda. E como você enfiou a sua esposa nesse envio de dinheiro aí, ela tem chance de ir para Colmeia. Olha que bacana. Você conseguiu não só a prisão para você, mas piorou a situação do teu pai, que provavelmente vai passar ainda mais tempo na prisão por sua causa. E além disso, você vai potencialmente estar mandando a sua esposa e a Micheque junto para Papuda. Papuda não, para Colmeia, desculpa. Papuda é para meninos e Colmeia é para meninas, né? Sabe o que seria muito divertido? Se você e o seu papai ficassem lado a lado nas celas ali, um com a porta de frente para o outro, para vocês ficarem se vendo todos os dias e mostrar esse amor que você mostrou para todo mundo por meio das mensagens. Nossa, isso ia ser, ó, justiça poética. Você passar os últimos dias junto com seu pai ali, porque ele não vai durar muito. Mas você vai passar muito tempo na cadeia. Você vai pelo processo das fake news, você vai por essa palhaçada de agora, porque vocês, todos da extrema-direita, só conseguem estragar a biografia de vocês. Né, Dudu? E quem não viu o vídeo do Dudu e queira ver, certifique-se de ver num momento em que não tem crianças por perto, nem pessoas que sejam mais sensíveis a um vocabulário de baixo calão. Ou se vocês não gostarem de vocabulário de baixo calão, isso incomodar vocês, também não assistam, porque de cada 5 palavras que ele fala, 10 são palavrões, tá? Então, vai vendo. Ele falou pro Bolsonaro ir tomar na coatla, né? Pois é, Dudu Bananinha. Você fez um grande favor ao Brasil, se certificando de que você não pode voltar mais para cá, senão vai ser preso, e de que seu pai vai passar ainda mais tempo na cadeia. Vai ter redução de pena porque ele é idoso, vai não sei o que lá, mas quanto mais anos estacar em cima, quantos mais anos se somar, mais tempo ele vai ficar preso. E como a saúde dele está horrível, ele não vai cumprir a pena toda, ele vai para casa do cacete na cela. Bom, vamos lá. Sim, essa foi uma. Eu vou colocar para vocês aqui uma ilustração que os bons entendedores entenderão. Eu não posso explicar muito, não que não dê para entender, né? Mas isso é uma paródia de memes de internet em que, em geral, você tem uma mocinha de maior de idade, assim, bonitinha, sentada ali no sofazinho e atrás você tem um conjunto de homens musculosos de pele negra, né? E seria um filme para adultos envolvendo essa mocinha e esses rapazes aí, onde eles teriam uma diversão adulta, né? Vocês entendem do que eu estou falando. Só que aqui a gente tem os 5 países do BRICS, né? Uma onça representando o Brasil, um urso representando a Rússia, um elefante representando a África do Sul, um tigre representando a Índia e o panda representando a China. E a águia americana no sofá, porque essa coisa toda das tarifas, não só com que o Brasil, mas com que o mundo todo, que o Trump fez, está acabando com a economia americana. E quem mais tem força para resistir a isso é o BRICS. E não apenas o BRICS tem mais força para isso, mas quanto mais você ataca os países do BRICS, você, Estados Unidos, né? Não vocês que estão assistindo, você, Taco,
mais o BRICS fica coeso, mais se estreitam os laços do BRICS. Antes disso, podia-se falar que o BRICS era um fórum, não era uma aliança. Você está transformando o BRICS numa aliança. Você está criando o pesadelo que você está tentando impedir, Estados Unidos. Entendeu? Hein? Enfim, eu entendo que colocaram a onça pintada ali. Eu não tenho nada contra a onça pintada, mas se eu fosse escolher um animal para representar o Brasil, só para mostrar a insignificância da águia americana, eu teria escolhido o gavião real ou arpia, né? O gavião real brasileiro, o gavião imperial, uma coisa assim, mas é mais conhecido como arpia, que é um bodybuilder com asas aquilo. É um bodybuilder voador. Se vocês nunca viram uma arpia, vai na internet e coloca arpia ou gavião real brasileiro, gavião imperial brasileiro. Vai aparecer ali a imagem. Vocês vão ver, tem um cara sentado do lado da bichinha ali, e a bichinha é do tamanho do cara que está sentado do lado dela. Não é o maior pássaro, o condor andino é maior, mas tipo, a águia americana parece um filhotinho perto da arpia. Então eu teria escolhido a arpia pelo simples fato de mostrar que Estados Unidos já era, não dá não. Tá bom? Também tem outros animais que poderiam representar o Brasil muito bem. Jacaré, jiboia e por aí vai. Mas a onça pintada também faz isso muito bem. Muitas vezes, quando eu tenho que representar o Brasil em alguma coisa, escolho a onça pintada porque é muito emblemático nosso. Mas uma outra opção também seria o caramelo, porque todo mundo ama o caramelo aqui, né? Eu não preciso explicar para ninguém o caramelo. Todos vocês sabem quem é o caramelo e a importância do caramelo. É um patrimônio nacional. Bom, vamos lá. Vamos falar do BRICS. Caso alguém ainda não saiba o que é BRICS, vou dar uma explicação rápida. O BRICS começou como um fórum de 5 países, de 4 países, ele começou como BRIC. Depois das primeiras reuniões ali, mas ainda bem no começo, entrou a África do Sul, aí a gente virou BRICS. Tudo começou por causa de um economista chamado Damon New, que ele falou que os países que se tornariam grandes potências até 2050 eram o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. O que levou os 4 países a falarem entre si. Eu não tenho certeza disso, mas até onde eu sei foi o Brasil que entrou em contato com os outros, mas eu posso estar enganado. E foi lá trocar uma ideia e falar: então, eu gostei dessa coisa do Demonil aí, e vamos ver o que dá, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa legal e tal. Os outros 3 toparam, aí trouxeram a África do Sul, a China trouxe a África do Sul no bloco, porque ela tem muita influência, a China tem muita influência na África, do continente africano. E a África do Sul, como uma economia importante no continente africano, ela é uma porta de entrada na África, da mesma forma que o Brasil é uma porta de entrada na América Latina, né?
quando você pega o continente americano todo, a maior economia é os Estados Unidos e a segunda maior é o Brasil. A gente é maior até que Canadá e México, né? Então, você ter acesso ao Brasil é um acesso a todos os países da América do Sul e de uma forma um pouco menor, mas ainda próxima aos outros países da América Latina, que a gente, em menor grau do que em relação à América do Sul, mas a gente mantém contato com eles também, né? Começou como um fórum, que os BRICS se reuniam esporadicamente, depois a coisa passou a ser anual. Eles concordaram que a cada ano um país ficaria como presidente, né? E na maioria das vezes vai ser na ordem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A gente precisou trocar de lugar com a Rússia em 24, 25, né? A Rússia ficou em 24 e a gente ficou em 25, mas foi de comum acordo entre os dois países, né? E a gente tem uma lista, tem ao todo 10 países se você contar o BRICS Plus, além dos 5 originais, tem mais 5 países, que eu não vou lembrar os 5 agora, eu acho que não vou lembrar. Eu sei que tem o Egito, tem a Indonésia, a Nigéria, os outros dois eu não tenho certeza. Emirados Árabes Unidos, o Emirados Árabes Unidos e o Irã. Acho que são esses 5 no Plus. E aí tem outros países, tem uma lista de espera enorme para entrar no BRICS. Mas na semana passada eu já tinha falado para vocês que eu tinha ouvido uns rumores de mais alguns países interessados, que não necessariamente estão nessa lista de espera. E a gente vai conversar sobre aqueles ali da semana passada com um pouco mais de detalhe. E também de alguns outros nomes que eu vi surgindo em comentários na internet essa semana. A gente não tem nada oficial, porque como eu falei no vídeo passado, esses anúncios em geral são feitos entre o final do ano e o começo do ano seguinte. Então, a gente não tem nenhuma confirmação, é tudo hipotético, mas a gente vai falar do que pode acrescentar o BRICS, quais são os potenciais problemas para cada um deles. Eu vou falar se eu acho mais ou menos provável. Enfim, se alguém tiver alguma coisa a falar a esse respeito ou de qualquer outra coisa que a gente conversou aqui hoje, fique à vontade, comente aí, a gente vai trocando uma ideia, né? Então vamos começar pelo que eu acho mais provável, que é o México. Por que o mais provável? Porque ele foi convidado a participar como um ouvinte, como um convidado especial ali dessa última conferência do BRICS aqui no Brasil. O México, eu acho que ele é a quarta economia do continente americano. Obviamente, ele está logo abaixo dos Estados Unidos, né? E o México tem acesso aos 2 oceanos. Então, é uma forma de fazer um sanduíche na América Latina, porque os países em que o Brasil vai ter menos influência porque estão mais longe, o México vai ter mais influência porque estão mais perto dele, né? Então, trazer o México pro BRICS seria fortalecer a presença do BRICS na América Latina. A Ásia já tem vários países do BRICS, né? Entre os 5 principais, a Rússia, a Índia e a China são países asiáticos, né? A Rússia ainda pega um pedacinho do leste europeu. Então,
a gente tem uma representação maior aqui na América Latina, não é ruim, é bom. Antes da gente falar especificamente do México, eu queria só destacar uma coisa que eu lembrei agora. Uma coisa que a gente tem que ter cuidado com o BRICS, que a gente não pode apressar demais para trazer mais países e mais países, porque a gente vai ter mais recursos, mais população, mais isso, mais aquilo, mais o outro, porque o bloco pode perder a coesão se a gente começar a adicionar todo mundo que quiser entrar, porque países diferentes vão ter agendas diferentes, e eu não falo de agenda de uma forma querendo insinuar qualquer coisa negativa. É simplesmente que cada país vai ter os seus interesses, vai ter posições diferentes em assuntos diferentes. Então a gente tem que ver aí em relação a qualquer país que vai entrar se vai ser benéfico para o bloco como um todo antes de aceitar o país, né? Tendo dito isso, eu não vejo nada de muito negativo com relação ao México estar entrando ao BRICS, aumenta a participação. O Brasil e o México têm aumentado a interação comercial entre os países recentemente, desde que começou essa guerra tarifária do Trump, que as primeiras vítimas foram o México e o Canadá. Desde então, o Brasil vem negociando com o México para que a gente possa interagir de uma forma complementar entre as nossas economias, né? A gente abre o mercado para certos produtos mexicanos, eles abrem o mercado deles para certos produtos brasileiros, e dessa forma a gente vai crescendo junto. Mas se o México entrar para o BRICS, facilita ainda mais isso tudo. O BRICS, aliás, o BRICS não, o México, dá um instantinho, a gente toma um pouco d'água. O México não se comprometeu ainda de forma oficial, porque com o laranjão aí, o taco de laranja na Casa Branca, eu cometi um pequeno desastre aqui. Deixa eu só pegar o negócio que caiu. Aí. Pronto, tudo certinho. Se o México entrar para o BRICS, assim, de forma impensada, né, sem nenhuma preparação do lado deles ali, eles podem se ver com ainda mais tarifas em cima deles. Então, o México tem que ter uma certa cautela. É aquilo que eu vejo como o maior desabono para o México entrar no BRICS, é o possível conflito maior com os Estados Unidos. Não que eu acho que possa se evitar conflito com o TACO, porque o TACO é completamente insano. Toda a retórica dele de que países que tenham déficit comercial que os Estados Unidos tenha déficit comercial com o país X ou Y ou Z estaria prejudicando os Estados Unidos. Isso não existe, não existe. Como diria aquele padre lá, esqueci o nome dele, isso não existe. Enfim, acho que já faleceu esse padre, mas eu não lembro agora o nome dele, eu esqueci. Mas é isso aí. Bom, então eu acho que ele é o mais provável, porque ele já havia sido convidado para participar como observador do último encontro do BRICS. Antes de eu ir para o próximo, deixa eu só confirmar uma coisa, gente, que eu fiquei na dúvida agora. Deixa eu só fazer a pergunta aqui. Tá. Eu estava na dúvida, eu achava que não, mas eu fiquei na dúvida, por isso eu fui conferir. O próximo país
e ele vai ter muitas coisas em comuns com o México, que pode entrar no BRICS, é o Canadá. O Canadá, ele, assim como o México é vizinho dos Estados Unidos, isso tem o mesmo potencial problema, né, de poder sofrer mais sanções dos Estados Unidos ao entrar no BRICS, porque isso vai deixar o Trump muito irritado. Assim como o México, ele tem acesso aos dois oceanos, ao Pacífico e o Atlântico. Assim como o México, as rotas que você pode traçar a partir do Canadá são no hemisfério norte, o que facilita ainda mais as rotas relacionadas aí. E o Canadá tem muitos recursos naturais, assim como o México também tem. Todos os países vão ter algum recurso natural ou alguma outra coisa a acrescentar ao BRICS. Não vou ficar discutindo cada um desses detalhes aqui. Mas o Canadá, ele é parte da OTAN, assim como um dos outros países que está aqui também. E ele também é parte do G7. Isso pode ser problema, mas também pode ser positivo. Você adicionar uma economia do G7 ao bloco aqui pode tornar mais fácil a aproximação de outras economias do G7 do BRICS, mas também pode desconfigurar um pouco a, entre aspas, missão do BRICS. Porque o BRICS é um bloco que surgiu para dar voz ao Sul Global. Sul Global não significa necessariamente o hemisfério sul. A maioria dos países do hemisfério do Sul Global estão no hemisfério sul, mas os países do BRICS, eles são todos considerados partes do Sul Global, mas, no entanto, a China, a Índia e a Rússia estão no hemisfério norte. O que se chama do Sul Global são aqueles países que não eram as grandes potências capitalistas do século XX. Esse é o Sul Global. Potências capitalistas ocidentais, porque a gente vai falar de uma potência capitalista, mas que não é ocidental aqui também. Eu vi alguns rumores do Canadá também entrar para o BRICS, mas ele não teve como... ele não foi convidado nem como ouvinte a participar do último summit. Eu acho também que seria complicado ele ter sido convidado, porque o interesse maior de ambas as partes, assim, tanto do Brasil quanto do Canadá, de ter uma conexão maior, começou justamente com a confusão toda do Trump. Então ficou meio que em cima da hora, né? Mas o Canadá e o Brasil estão estreitando as relações comerciais. O Canadá está procurando muito o Mercosul, porque ele quer se diversificar dos Estados Unidos depois da confusão toda. Todo mundo viu a confusão que foi aí, o arranca-rabo. E se eu tiver tempo depois, durante a semana, eu vou ver se eu acho de novo um vídeo de um canadense tirando sarro dos americanos, tomando um cafezinho no vídeo e falando, basicamente, ele leu uma manchete que o preço do café está aumentando e não sei o que. Aí ele falou, pô, mas eu não reparei em nada disso quando eu comprei meu café. Aí ele, deve ser dos Estados Unidos essa notícia. Ele é bem irreverente, ele é bem engraçado. Depois, se eu puder, vou ver se eu conseguir achar
De novo, eu vou ver, e eu tiver tempo durante a semana, eu vejo se eu gravo para vocês a minha reação a esse vídeo. Vou ver também se eu consigo traduzir esse vídeo para o português para vocês. Se não, a gente faz uma tradução em cima da hora mesmo, tá? Mas é bem engraçado. E os canadenses, eles ficaram muito encapetados com os Estados Unidos, com essa coisa toda. É um dos países que mais se revoltou com relação aos Estados Unidos. A fúria canadense não foi brincadeira. Mas vamos lá. Aliás, a fúria foi tanta que estava certo que a direita ia ganhar no Canadá, na eleição que teve no começo do ano. Que aí o Trump foi lá e deu o apoio dele ao candidato da direita canadense. E a ira dos canadenses contra o Trump foi tanta que a esquerda, que estava para perder, ganhou de lavada. Foi hilariante. Eu acompanhei a eleição canadense. É diferente porque o sistema deles lá é parlamentar, enfim. Cada país sabe o melhor sistema para si. Eu acho que aqui no Brasil não daria certo o parlamentarismo, porque a gente sabe os parlamentares que a gente tem. Tem muita gente ali que não presta para nada. Enfim, por isso eu sou a favor do presidencialismo aqui no Brasil. Num dia que a gente tiver um parlamento sério, que a gente tiver deputados e senadores que sejam todos sérios, aí a gente pode, ou então pelo menos a imensa maioria deles, aí a gente pode falar num parlamentarismo. Até lá, não. E o Canadá também adicionaria uma força diplomática boa. Isso também pode causar um certo impacto com relação a objetivos, porque ele se desenvolveu de uma forma diferente dos países do BRICS. Né? Ele não passou pelo que os países do BRICS passaram na mão das potências aí ocidentais capitalistas do século XX. Então isso pode criar um certo conflito interno no bloco, o que torna menos possível do que o México. O México, para mim, é o que tem maior possibilidade. Mas qualquer um desses países, se a gente conseguir se organizar, seja México, Canadá ou dos que eu vou falar depois, que venha a se juntar ao BRICS, vai ter muita coisa para acrescentar ao BRICS. Né? Vai ser uma parceria muito boa, mas tem certas coisas que a gente tem que ter mais cuidado. Né? E o Canadá, por ter sido um país desenvolvido, ocidental, ele é diferente de todos os outros países do BRICS. Isso pode ter uma diferença, essa diferença cultural pode complicar a relação. Isso é o mesmo caso com o próximo país que a gente vai falar, que eu já tinha falado na semana passada, que é a França. A França, que é um país europeu, mas também é nossa vizinha. O quê? Como assim? Vocês não sabiam? A França ainda é dona da Guiana Francesa. A Guiana Francesa é colônia da França. Então, a gente tem uma fronteira com a França. Ou seja, é possível você ir para território francês sem atravessar o oceano. Tá bom? Você pode falar para alguém que você conhece: eu vou dar um pulinho ali na França e já volto. E principalmente para quem está mais perto ali da Guiana, dá para fazer, da Guiana Francesa, dá para fazer isso tranquilo. E mesmo para quem está em algum outro lugar do Brasil, ainda assim é mais barato do que ir para a Europa. Tá? Mas, brincadeiras à parte, a França, da mesma forma como o Canadá, tem uma cultura completamente diferente, por ter sido um país ocidental, capitalista, desenvolvido. Né?
que cria uma diferença de cultura em relação aos outros países do BRICS. Mas a França se dá muito bem com o Brasil. A França tem passado por muita frustração com o bloco europeu. Quando eu falo que a França e o Brasil têm uma amizade aí, não quero dizer que a gente concorda em tudo. Tem coisas que a gente definitivamente discorda, por exemplo, num acordo que vem tentando se fazer há mais de 10 anos aí do Mercosul com a União Europeia. A França é um dos nossos opositores ali, um dos países que causa problema para esse acordo, por causa do lobby dos fazendeiros franceses ali. Mas de forma geral a gente tem muita proximidade com a França, tem um amor de irmão entre os povos francês e brasileiro. Eles deram para a gente o Cristo Redentor. Tem uma certa influência cultural francesa aqui, e o Brasil também tem uma certa influência na França. Não que seja tudo paraíso, tem algumas coisas que complicam a relação aí, envolvendo umas lagostas aí, que tinham os pescadores franceses que estavam vindo pescar lagosta aqui nas nossas águas. Enfim. Mas de forma geral, o Lula e o Macron se dão muito bem. Quando a embaixada americana começou a atacar direto o Brasil, a embaixada francesa lançou um vídeo que viralizou nas redes sociais, mostrando a amizade do Lula e do Macron, do Brasil e da França, mostrando os nossos acordos. A gente tem muita coisa em comum, historicamente falando, e isso abre muito as portas para a França entrar para o BRICS. Mas, assim como o Canadá é um país desenvolvido, vai ter um conflito cultural com outros países do BRICS. Pode haver uma certa disputa pela liderança, porque ela pode se achar no direito, assim como o Canadá, por serem países desenvolvidos. Não quero atacar nenhum dos dois países, mas por serem países mais ricos, podem se achar na posição de querer mandar mais do que poderia mandar, e isso pode ser problema, tá? Não estou dizendo que vai acontecer isso, mas é uma possibilidade. Pode haver também alguma dificuldade relacionada à França fazer parte do bloco europeu, né, a União Europeia. Tem muitas coisas que a França não pode decidir por si mesma, que ela tem que levar ao Parlamento Europeu. Isso complica um pouco mais a relação, mas ao mesmo tempo pode ser uma porta de entrada para uma interação maior da União Europeia com o BRICS. Tem um outro país que está na lista que pode entrar para o BRICS, que é a Bielorrússia, que é próxima à Rússia, mas também está ali na Europa, e que tem interesse em entrar para o BRICS, e da mesma forma seria uma porta de entrada aí para a Europa, porque a União Europeia tem uma relação difícil com a Rússia. Por exemplo, não pode falar que a Rússia seja uma porta de entrada para lá, para o resto da Europa. Não estou dizendo que o Putin é malvadão, mas também não vou dizer que ele é bonzinho. Não existe essa coisa de bonzinho e malvado em relação internacional. Cada país tem os seus interesses. Tá? A gente não pode achar que é todo mundo amiguinho ou que é todo mundo inimigo. Não dá. Você tem que tratar a coisa de uma forma madura, séria. Cada país vai defender seus interesses no fim do dia. A França pode ter um problema ainda maior que o Canadá de conflito com outros membros do BRICS, porque ela também é uma potência nuclear. É um dos exércitos mais fortes da Europa.
Então, se você contar ainda o Reino Unido no pacote, os 3 maiores exércitos são, não necessariamente na ordem, mas é França, Inglaterra e Reino Unido. Não, desculpa, França, Alemanha e Reino Unido. Eu falei Inglaterra, não sei porque eu panguei. França, Alemanha e Reino Unido. Os 3 maiores exércitos da Europa. E também são as maiores economias, né? O Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, mas ainda tem alguma significância economicamente falando e também é uma potência nuclear. Também nos daria acesso a rotas comerciais que levariam para dentro do bloco europeu, que é muito interessante. O Canadá, se eu não deixei claro, eu falei dos 2 oceanos, então ele abre a possibilidade de trânsito pelo Atlântico, desculpa, transoceânico pelo hemisfério norte, né? Assim como o México também faz isso. Quanto mais rotas comerciais, melhor, porque é mais fácil você transportar as coisas para lá e para cá. O próximo país que eu vi sendo falado essa semana foi o Japão. O Brasil e o Japão têm muita história desde que os primeiros colonos brasileiros vieram aqui para o Brasil. Quem tiver interesse nisso, vá ler a história. Tem um começo triste, porque eles não foram bem tratados no começo aqui, mas conseguiram sobreviver, se juntaram à nossa cultura, contribuíram com o que eles trouxeram da cultura japonesa para cá. Hoje a amizade Brasil-Japão é muito forte, apesar do Japão ter laços comerciais e diplomáticos também fortes com os Estados Unidos, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, obviamente. É um dos países que eu acho menos provável entrar para o BRICS, porque tem uma história muito difícil entre a China e o Japão, entre a Coreia e o Japão, qualquer outro país da Ásia e o Japão, porque durante a Segunda Guerra Mundial o Império Japonês fez coisas muito malvadas que eu não posso falar aqui no YouTube. Fizeram experimentos com as populações locais, causaram muito sofrimento às populações locais, mataram muitas pessoas, enfim. Também os soldados japoneses tiveram relacionamentos não consensuais com as populações dos outros países asiáticos, se vocês entendem do que eu estou falando, né? Essas mulheres foram forçadas a continuamente serem usadas por soldados japoneses, uma situação horrível. É uma história muito feia, mas que não é muito conhecida aqui no Ocidente. Então, se vocês tiverem interesse, vão sabendo que a história é bem feia, mas é interessante de se saber. E o governo japonês procurou encobrir tudo isso por muito tempo, depois da guerra. Mas a coisa ficou tão feia com os Estados Unidos agora no governo Trump, que o Trump conseguiu fazer o que qualquer um diria que é impossível. Ele conseguiu fazer o Japão, a Coreia e a China sentarem numa mesa para conversar sobre relações diplomáticas e comerciais entre os 3. A Coreia também tem dificuldades a Coreia do Sul
tem dificuldades em relação à China, porque a China tem parceria com a Coreia do Norte, a Rússia tem parceria com a Coreia do Norte, e tudo que é relacionado à Coreia do Norte, a Coreia do Sul tem o pé atrás, pelas razões que ela tem. O país está dividido, a guerra da Coreia nunca acabou, é um país dividido ao meio. Eu gostaria que essa guerra acabasse, mas eu acho que é meio difícil. Porque eu duvido que o Kim Jong-un vá, ou qualquer descendente dele vá abrir mão de governar a Coreia do Norte. E eu não vejo os sul-coreanos abaixando a cabeça para ele. Então, eu acho que a coisa vai continuar indefinida. Mas a gente pode ter dificuldades aí, que à medida que a economia americana está descendo pelo buraco, quando a hegemonia do dólar for pro vinagre e a dívida americana estourar na cabeça deles, eles não vão conseguir mais ficar mantendo bases militares pelo mundo todo. Porque eles têm uma doutrina militar nos Estados Unidos que eles cercam todos os países que eles veem como inimigos com bases militares americanas. Eles fazem acordos com os países vizinhos para colocar bases militares lá com mísseis apontados para o país que eles consideram inimigos. Foi assim que a guerra da Ucrânia começou. Eu posso, em algum momento mais para frente, fazer um vídeo da guerra da Ucrânia, se vocês tiverem interesse, falando de todos esses bastidores. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto agora. Entendam que é a versão reversa da crise dos mísseis cubanos. Tá? De uma forma simples e rápida. Mas voltando ao Japão. O Japão é um país que é desenvolvido, mas ele está passando por dificuldades econômicas no momento, uma população que está envelhecendo muito rápido, que a população está encolhendo. Cada geração de japoneses é menor que a geração anterior. E isso gera muita dificuldade para o Japão. E essas tarifas que os Estados Unidos colocou no Japão agora aumentaram ainda mais a dificuldade para o governo japonês. E o governo japonês, se eu não me engano, isso aí muda um pouco de tempos em tempos, mas eu acho que no momento ele é o que tem mais títulos da dívida americana. Se o Japão entrar para o BRICS, ele vai contribuir com tecnologia, é mais um país da Ásia entrando para o BRICS, mas tem uma questão muito importante em relação à estratégia militar na entrada do Japão para o BRICS. O BRICS não é um bloco militar, mas a aproximação do Japão em relação à China e à Rússia diminui o cerco que os Estados Unidos tenta fazer para conter a Rússia e a China na Ásia. Tem uma cadeia de países ali na Ásia que os Estados Unidos mantém bases militares para tentar impedir a passagem dos chineses para o Pacífico, para tentar segurar os chineses presos à China, para, abre aspas, proteger Taiwan, se bem que eles estão um pouco se lixando para Taiwan. Eles só usam Taiwan para que Taiwan lute como uma proxy pelos Estados Unidos contra a China quando for necessário. Mas os Estados Unidos
são muito desonestos quanto a isso, porque oficialmente eles aceitam que Taiwan seja parte da China. A política oficial do governo americano é reconhecer a política de uma única China, que torna Taiwan parte da China, mas ao mesmo tempo eles armam Taiwan com armas para que a China não possa reclamar Taiwan. Não acho que a China vá sair invadindo Taiwan amanhã ou nada assim, mas eventualmente em algum momento a China vai falar: agora está na hora de eu pegar o que é meu. Bom, vamos lá. O Japão é parte dessa rede de países que os Estados Unidos usa para bloquear, como eu já falei, a Rússia e a China. Então, quanto maior for a aproximação do Japão com a China e com a Rússia, pior para os Estados Unidos do ponto de vista militar também. Porque quanto mais próxima a relação for do BRICS e mais distante dos Estados Unidos, maior a chance de se chegar a algum acordo militar entre eles ali, né? E os Estados Unidos perder a influência na Ásia. Vamos para o último país, a Coreia. Eu acho que é o que tem menos chances de se juntar ao BRICS, porque a Coreia depende muito dos Estados Unidos com relação à defesa em relação à Coreia do Norte. Tem muitas bases militares americanas ali na Coreia do Sul e vai de alguma forma enfraquecer a defesa coreana se os Estados Unidos se retirar dali. Por outro lado, as taxas estão massacrando a Coreia e, como eu falei para vocês, a Coreia aceitou sentar na mesma mesa que a China e o Japão para negociarem entre eles, o que parecia impossível alguns anos atrás. A Coreia também é um país com muita tecnologia, com uma indústria forte. É um país que, assim como o Japão, também tem conseguido espalhar bastante a sua cultura pelo mundo. No caso da Coreia é mais pela música e pelas novelas coreanas, né, as séries coreanas, enquanto o Japão é mais por animação e mangá. Bom, eu acho que eu já falei também que tem essa questão militar. No caso da Coreia, isso dificulta por causa da Coreia do Norte. Então, é o que eu acho menos provável. É impossível? Não, não é. Mas eu tenho que colocar esses países numa ordem e dizer quem tem mais chances e quem tem menos. Quem tem menos desses países todos, quem tem mais risco a correr, eu acho que é a Coreia do Sul. Bom, é isso aí. Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo entrando em maiores detalhes com relação a algum desses países, avisa aí que a gente tenta ver o que dá para fazer. Como eu falei para vocês, esses países aí são todos hipotéticos, eles se juntarem ao BRICS. É muito rumor de internet. É possível que nenhum deles se junte, mas também é possível que mais de um deles se junte. A gente não sabe o que vai acontecer. Só lá para o final do ano, começo do ano seguinte, em 2026, é que a gente vai ter qualquer anúncio oficial. Geralmente é no começo do ano que eles falam, mas eu acho que teve uma ou outra vez que foi no fim do ano, então a gente vai ter que esperar e ver. Só lá que a gente vai saber o que oficialmente foi feito ou não. Tem uma lista muito grande de países para se juntar ao BRICS. Praticamente todos eles
do sul global. Você trazer um país que está fora do sul global pode melingar um pouco esses outros países do sul global se juntarem ao BRICS, mesmo porque, por exemplo, no caso da França, tem uma história de colonialismo em relação a alguns países. A França, o Reino Unido, a Alemanha e a Itália têm uma certa história de colonialismo no sul global. Então, pode causar atritos a gente tentar integrar eles de forma precipitada. Não que a Inglaterra ou a Alemanha tenham, ou a Itália tenham demonstrado interesse a se juntar no BRICS até o momento. Eu acho que não. Não lembro de ter visto em momento algum. Acordos comerciais, tudo bem, mas se juntar eu nunca vi nada. A França, só lembrando que a gente tem um acordo da construção do submarino nuclear brasileiro. Potencialmente, a gente pode ver futuramente também uma parceria para a construção de um porta-avião nuclear brasileiro. A gente sabe que a nossa Marinha está apressando a construção das fragatas Tamandaré. Espera um pouquinho, gente. Qual a relação dessas fragatas e do submarino brasileiro com relação ao porta-avião? O porta-avião ele precisa de outras embarcações para se defender. Ele não vai para a briga em si, ele é uma plataforma da onde você lança outros instrumentos, né? O Brasil já tem um porta-avião para helicópteros, né? E a gente parece, eu não tenho certeza ainda, a gente só vai saber com certeza daqui a alguns meses, mas tem a possibilidade de que a gente vá estar adquirindo um porta-avião usado em inglês para modernizado para ser usado pelos próximos anos, antes do porta-avião nuclear brasileiro ficar pronto, porque leva muitos anos para construir um porta-avião. Estamos falando que se a gente começasse a resolver essas coisas e tal, até ter as tamandarés, mais os submarinos e tudo mais, a gente poderia ter o porta-avião nuclear brasileiro lá por 2040, por aí. Então, até lá a gente poderia usar um outro porta-avião mais antigo, mas tenha sido modernizado, como é o caso de um porta-avião inglês que pode ser vendido para a gente. Ele ainda tem mais uns 20 anos de vida útil pela frente, o que seria perfeito para a gente, porque tecnicamente ele poderia durar até 2045, se a gente comprar ele agora. 2040 e pouco, não tenho certeza até 45, mas já seria o suficiente para ele estar saindo quando o porta-avião nuclear estiver pronto. O Brasil ainda precisa investir também muito, não só nas embarcações para cercar os porta-aviões, eu falo plural porque tem esse possível porta-avião em inglês, o nuclear que a gente pode ver até no futuro, e tem o porta-avião para o porta-helicóptero, né? Que a gente já tem. E também tem um outro navio inglês que esse está mais certo a gente conseguir, que é para transporte anfíbio.
Esse tipo de embarcação, transporte anfíbio, os porta-aviões aí, eles são muito bons para projetar poder, não só em questão de guerra, mas em missões humanitárias também. E deixa um recado muito bem claro, assim como com o submarino: não se meta nas nossas águas. Então é isso aí. Só que os porta-aviões, a gente precisa desenvolver toda uma disciplina, uma doutrina de caças feitos especificamente para porta-avião. Tem muitas decisões a serem tomadas quanto a isso. Então é um projeto a longo prazo. Mesmo que a gente pegue esse em inglês, a gente ainda vai precisar conseguir caças específicos para ele, porque a gente não tem mais isso. Já tem anos que a gente aposentou o São Paulo e os caças navais que vinham com o São Paulo ali, que estavam com o São Paulo. É tudo muito antigo para ser usado hoje em dia. E não me entendam mal, eu estou falando dessas coisas militares aí, mas eu não confio cegamente nos militares brasileiros. Essa coisa desse acordo de forças de paz brasileira e chinesa na Ucrânia, eu acho que pode dar muito errado, como deu errado as forças de paz no Haiti. Eu não posso falar aqui no YouTube o que aconteceu. Só vou dizer que um dos generais que estava responsável lá pelo Haiti era o general Heleno. Aliás, essa galerinha do Bolsonaro tem muita coisa a ver com o Haiti. E se eles recebessem a punição que era devida pelo que foi feito no Haiti, eles estariam atrás das grades. Bom, é isso aí. Se vocês ficarem curiosos para ver esse negócio do Haiti, eu recomendo cautela, porque é uma história bem feia, tá? Mas, como eu disse, eu não confio nos militares. Esse negócio de ter vindo o avião, abre aspas, espião, fecha aspas, americano aqui pro Brasil, e a gente não sabia ainda o que esse avião veio fazer aqui. É um avião sem nenhuma marcação. É o tipo de avião que normalmente transporta ou militares, ou espiões, ou diplomatas. A gente não tem nenhuma missão diplomática ocorrendo aqui em São Paulo e... Foi Paraná ou Santa Catarina, outro local que eles pararam? Acho que foi Santa Catarina. Acho que foi Santa Catarina. Não tem nenhuma missão diplomática ocorrendo lá, não tem nenhum exercício militar ocorrendo lá. Então só sobra uma opção das três ali, né? E quem foi que deu permissão para esse avião pousar? A gente não sabe. Tem que ser alguém graduado. Ou do comando militar aí da aeronáutica, ou o ministro da defesa. Alguém deu permissão para eles entrarem no espaço aéreo brasileiro e virem até aqui sul e sudeste, né? Do contrário, eles teriam que voltar. Eu acho que mais pra frente isso a gente vai acabar sabendo em algum momento que negócio foi esse. Está tendo um certo estresse entre as forças dos Estados Unidos e as forças brasileiras aí, porque tinha um exercício militar marcado que foi cancelado pelos Estados Unidos. E teve também o negócio da Venezuela, que o Trump mandou os navios em direção à Venezuela. A Rússia e a China
Falaram, não tente nada com a Venezuela e não tente nada com nenhum outro país da América Latina, que senão a gente vai tentar alguma coisa contra você também. E tanto a Rússia quanto a China são potências nucleares, né? O Trump provavelmente está só tentando fazer uma demonstração de força dele, porque ele está apanhando muito, que nem um cão sarnento. Então ele pode estar tentando só fazer uma demonstração de força, mas nem isso deu certo, porque teve um furacão ali no Mar do Caribe que forçou as embarcações americanas a voltarem para os Estados Unidos. Então nem a natureza quer que o Trump faça alguma coisa. Aí tem aquela brincadeira que tem aparecido na internet também, da Fundação Cobra Coral lá. Deem uma olhada aí se vocês ficarem curiosos a respeito disso. Tem umas piadinhas do tipo fazer uma dança da chuva aí para chamar o furacão e enfim. Mas é isso aí o que eu tinha para falar. Já falei demais, a gente está aqui há quase 1h30. Qualquer coisa que vocês tenham maior interesse que eu fale a respeito, fala aí, eu trago com mais profundidade. Do contrário, a gente vai tentando seguir aqui as novidades. E vocês precisam entender também que muito do que o Trump está fazendo agora é para desviar a atenção da história do melhor amigo dele lá, a ilha do melhor amigo dele, onde o amigo dele levava menininhas de idade limitada, digamos assim. E isso aí está pegando muito mal lá. A questão da inflação nos Estados Unidos também está séria. O Trump já dá sinais de que ele abandonou o Bolsonaro já faz um bom tempo. Logo depois que ele fez aquele negócio, não, porque o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo, ele fez um pronunciamento ali nos jardins da Casa Branca, onde ele falou que o Bolsonaro não era amigo dele, que ele mal conhecia o Bolsonaro, porque nunca foi a respeito do Bolsonaro. Ele tem milhares de outras razões para querer pressionar o Brasil, para manter o Brasil como quintal deles, para impedir que o Brasil cresça mais, se torne mais independente, para pegar as nossas terras raras, para pegar o nosso petróleo. Eles têm muitas razões para querer manter o Brasil cativo. O Bolsonaro não é ninguém na fila do pão dessa história aí, tá? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu me despeço com o meu usual. Vida longa e próspera.